Olá, meus amores. Como foi dito no vídeo anterior, né, eu comentei sobre Jesus tirar um momento para descansar e que a gente tem que aprender a descansar também. Então, hoje eu vou trazer esta palavra aqui para vocês, tá bom? Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a pastora Eva Silva e aqui eu prego a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá no livro de Mateus, de capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Olha, na hora que eu li aqui, achei engraçado, né? Pedro pagou para ver. Não é bem essa reflexão que eu vou trazer aqui, não, mas vem isso aqui. Pedro pagou para ver, né? Pedro, tipo, se é tu mesmo, Senhor, manda eu ter sobre as águas, né? Então ele pagou para ver. Ele achou que não seria possível, mas ele começou a andar sobre as águas, né? Às vezes a gente fala algo para Deus, né? Pagando para ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu lembrei de um irmão que ele contou o testemunho dele numa igreja, que ele entrou na igreja a primeira vez pela música. Ele ouviu a música e entrou. E ele estava totalmente drogado, né? Cheio de química ali na mente, no cérebro dele. E aí ele, no primeiro momento, sentiu raiva, né? E a moça falou, ele falou, era como se ela estivesse dizendo para mim mesmo, né? Aquela música. Mas aí que ela falou que Deus diz na palavra dele: Não te lançarei fora, né? Mas eu não lembro exatamente como que é essa passagem. Aí ele falou: não te lançarei fora, porque você é meu, né? E aí ele saiu da igreja todo irritado, mas depois de uns dias ele falou: deixa eu ver se esse Deus é assim mesmo. Deixa eu ver, não sei o quê. Tipo, ele pagou pra ver. Tá aí até hoje, pra glória de Deus. Tem empresa, tem família, tem muitas coisas. Tá livre das drogas, né? O irmão dele que também usava droga, também, né, se libertou, tá congregando, tá buscando a Deus, né? Então, olha como que é maravilhoso. Ele pagou para ver e teve resposta de Deus aí para a vida dele, né? Mas vamos lá, vamos pro foco, que não era esse, mas me veio esse adendo aí, eu não posso perder a oportunidade, né? Então, aqui o que acontece? Olha aqui, Jesus, a gente vê que Jesus ele estava despedindo as multidões e os seus discípulos também. Ele falou: olha, vamos para lá, né? Vão atravessar o rio. E ele saiu para orar. Ele saiu para ter intimidade com o Pai. Sabe por que Jesus fez isso? Jesus ele estava passando por um momento de dor. Jesus ele tinha perdido seu primo. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus tinha perdido seu primo João Batista, e aquilo ali mexeu com ele, né? E ele, a primeira vez, assim que ele soube da notícia, ele já quis sair para o quê? Para passar aquele momento, né, de dor, né, de angústia, porque dói, né? Não vou dizer que não dói perder o familiar que a gente ama. Então dói. E Jesus, ele veio até mesmo em corpo de carne para nos mostrar o exemplo de que ele naquele momento ele tentou se retirar para passar aquele momento ali.
né? Mas ele foi se retirar para quê? Para ter intimidade com o Pai, para falar com o Pai dele, que é Deus, né? E aí o que aconteceu? Ele, ao se retirar, ele viu que tinha uma multidão do outro lado acompanhando ele. Ele se compadeceu, ele falou, tipo, não consigo, né? Ver tanta gente sofrendo, vou ter que sair um pouquinho. Aí ele foi lá, voltou para a praia, ensinou o povo, fez a multiplicação dos pães e peixes, que foi até a primeira multiplicação de pães e peixes, né? E Jesus operou aqui grandes milagres na vida desse povo. E aí, quando ele fez tudo isso, ele viu, pronto, agora o pessoal está tudo abastecido, agora é hora de eu sair para o meu descanso, né? Então ele foi lá, dispensou a multidão, dispensou os discípulos e falou, agora eu vou subir no monte para orar. E aí ele foi para o momento de descanso. E aí olha aqui a importância do descanso, a qual eu estava falando no vídeo anterior, né? Jesus, ele foi descansar porque ele precisava descansar as suas emoções, né, em Deus. Então ele estava precisando daquele momento. E aí, vamos dizer assim, é tipo um momento de terapia, né? Um momento de terapia com Deus. Deixa eu ir lá para terapia com Deus, deixa eu chorar, sabe? Deixa eu me esvaziar, deixa eu falar das minhas dores, das minhas angústias. Eu preciso desse momento aqui, somente chorar para Deus. E aí ele foi lá, se esvaziou, né? É um exemplo que eu tô dando, tá? Não tô dizendo que tá escrito isso não. Então, mas é um exemplo para nós hoje, né? O momento que eu preciso sair de cena, ó, já tá todo mundo cuidado, já tem comida para criança, já tem isso, já tem aquilo. Pronto, agora o povo consegue se virar, né? Será que os discípulos não iam conseguir passar aquele rio? Então, né, veio Jesus ali, Jesus foi, deixou aqueles discípulos, né, se virar, porque eles precisavam passar por aquela experiência, né? Às vezes você quer cuidar de todo mundo, tá aí sobrecarregado, já não tá aguentando mais, impedindo a pessoa de viver, né, viver o sobrenatural. Porque olha aqui, se Jesus não tivesse deixado esses discípulos ir sozinhos, passar aquela tempestade, e Jesus não tivesse de descansar, será que Jesus conseguiria fazer com que Pedro andasse sobre as águas? Será que Pedro iria se arriscar e sair do barco? Se Jesus estava no barco, como que Pedro ia se arriscar? Ele não iria, né? Então foi necessário que Jesus estivesse fora do barco, que Jesus viesse caminhando por sobre as águas. Às vezes você não entende o porquê certas situações acontecem na sua vida, o porquê que fulano e ciclano não te ajuda, cadê o meu socorro que não vem, né? Às vezes Deus está te convidando a sair do barco, sabe? Sair dessa vida de mesmice, sair dessa prostração, né? Às vezes Deus está te convidando para isso. Então aqui, ó, a gente vê dois perfis de pessoa. Primeiro, Jesus, que precisou descansar. Ele precisou descansar para poder fazer obras maiores, né? Fazer mais milagres, né? Então, às vezes a gente quer ser tanto usado por Deus, mas não entende que precisa descansar. Jesus é nosso maior exemplo, né? Então eu quero ser usada, mas eu tenho que saber o momento de ser usada. Jesus foi usado por Deus antes, né? Só ler os versículos antes, não é nem o capítulo, é o versículo antes, você vai ver. Jesus foi usado por Deus para curar, para multiplicar ali o alimento, né? Jesus foi usado por Deus. Só que aí chegou nesse momento que ele precisou de intimidade com o Pai. Ele precisou se esvaziar, ele precisou lançar todo aquele peso que estava sobre ele, lançar suas angústias, suas dores, chorar a perca do seu primo, né? Então, ele precisou desse momento, para depois ele voltar a fazer o sobrenatural. Porque andar sobre as águas, meu irmão, é sobrenatural, né? Então, natural a gente já vive, mas sobrenatural é só com Deus, né? Então ele veio aqui, ó, andando sobre as águas. E pense no homem, olha aqui como Jesus, ele é uma comédia. Como assim, Eva? Jesus é uma comédia? Ele gosta de brincar, né? Ó, ele diz aqui, ó, você vê aqui, ó, e os discípulos ao vê-lo andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Então tava todo mundo morrendo de medo aqui, tudo se cagando, né? Aí, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, né? Então
Olha aqui Jesus falando, ô gente, para de ser medroso, sou eu, vocês não estão me reconhecendo não, né? Então quando você descansa, você volta até mais animado, você volta até mais disposto, né? Então aqui é só uma conclusão do vídeo anterior, né? Falando sobre descanso, mas bora aqui também para essa outra vertente, esse outro lado, desse outro perfil de pessoa, que é os discípulos, né? Tava lá os discípulos, tudo se cagando de medo, dentro do barco, naquela tempestade, né? Porque imagina, numa tempestade, apareceu uma pessoa andando sobre a água, deve ser fantasma, né? Deve ser fantasma. Então, às vezes, você tá passando uma certa tribulação na sua vida, na sua casa, na sua família, não sei que área. E às vezes Deus vem com resposta. E aí você fica com medo de pegar essa resposta. Você fica com medo de assumir isso que Deus está te dando. Não, né? Como que pode? Nesse momento, né? Tribuloso? Não, acho que isso não é de Deus, não. Né? E tá lá Jesus falando, gente, não teme, sou eu. Né? Ai, Jesus é lindo, né? Jesus é maravilhoso. Então tá lá ele, ó, tem bom ânimo, gente, vamos, é eu que tô te dando. Ah, Senhor, se é o Senhor mesmo, então me manda ter sobre as águas. Aí vai lá Pedro fazer prova de Deus, né? Tá errado fazer prova de Deus, meu irmão? Não, não tá não. Pelo contrário, tá certo. Como que tá certo? Fazer prova de Deus. Eu não estou falando sobre você empurrar Deus na parede. De você falar, não, Deus, você tem que fazer isso aqui pra mim, não sei o quê. Não. Falando sobre fazer prova de Deus. Né? Aqui Pedro fez prova. Como foi que Deus fez prova? Senhor, se o Senhor tá nesse negócio aqui, me faz fazer isso aqui, ó. É andar sobre as águas. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo para você que quer fazer prova de Deus. Uma coisa que eu já fiz. Senhor, se o Senhor está nessa faculdade aqui, me mostra um sinal aqui, me dá uma condição. Como que eu faço? Né? Se o Senhor tá nisso aqui... Aí eu lembro uma vez que eu queria participar de uma mentoria, né? Eu estava separada, ainda não tinha esse dinheiro todo, não, né? Mas eu tinha acabado de fazer uns dias já, uns meses, que eu tinha passado numa terapia e eu gostei muito da terapeuta. E aí, quando foi de final de ano, que todo final de ano ela faz... Eita, peraí. Tive que pausar o vídeo para abrir a porta aqui, afinal tô na igreja ainda, né? Nossa, tô até cansada que eu vim correndo. Mas vamos lá, voltando aqui, né, a reflexão, eu tava falando sobre a mentoria que eu queria participar. E aí, eu não me via com condição de fazer aquela mentoria. E aí eu peguei e falei, Senhor, eu quero muito fazer essa mentoria. Se o Senhor está nessa mentoria, me dá condição para poder pagar ela, né, para eu poder participar, porque eu vejo que é importante. E aí eu orei, não apareceu, sabe, portas assim, mas aí Deus fez o quê? Né? Como foi dito no vídeo anterior, em toda jornada Deus guia, né? Então Deus ele falou assim, você lembra que você tem dinheiro guardado? Que você investe? Usa o seu investimento. Eu falei, mas Senhor, eu deixo investido ali para poder, né, ter na hora que eu precisar, tá ali, né? Aí ele falou, usa o teu investimento. Eu falei, então tá bom. Aí fui e usei, né? Usei o valor que eu tinha investido. Era pouco, mas tinha, né? Então, aí fui lá investir. E olha que bênção de Deus foi eu ter feito aquela mentoria. Deus estava naquele negócio, Ele me provou, me mostrando onde tinha uma saída para mim, né? E aí, o que acontece? Naquele ano foi quando eu iniciei a trabalhar com metas, né, ter sonhos, objetivos para o ano. Então, e eu aprendi como fazer, porque na igreja a gente escreve a cartinha, tudo, mas às vezes a gente acha que é Papai Noel que vai trazer, né? Só pode, né? Porque a gente vai orando a Deus e não faz a nossa parte. E aí, nessa mentoria, eu entendi que é diferente. Claro que eu vou traçar a meta, eu vou deixar lá a meta na minha lista, né? Vou escrever tudo, mas eu tenho que saber quais ações eu vou ter que fazer para alcançar aquela meta. E aí, né, eu consegui entender que também às vezes a gente quer colocar um monte de coisa, sendo que tem que começar por uma,
Então ali a gente escolhia, né, uma para dar foco e queria fazer com que eu alcançasse todo o restante. E aí foi aí que eu coloquei como meta, né, objetivo, eu coloquei a minha formação, né, a minha formação em coaching, em terapia. Eu queria trabalhar com terapia, né, eu achei maravilhoso. Depois que eu conheci o coach, eu falei, ai meu Deus, mais maravilhada ainda, né. Então, Deus, ele abençoou ali a minha jornada. Tá chegando as criancinhas, né, gente? Então, vocês ouvem barulho aí, vocês ficam tranquilos. Mas aí, para você ver aqui como Deus guia. Então, pegue, ora a Deus, Senhor, me mostra onde que está a saída, me mostra onde que está essa providência, me mostra, Pai, né? Quando Deus vier com a oportunidade na sua vida, que você não venha se assustar igual Pedro, igual esse povo, igual esses discípulos, você não venha, sabe, se apavorar, mas que você venha receber daquilo que vem da parte de Deus. Amém? Então é isso. Você vê aqui que Pedro, ele chegou a andar sobre as águas, né? Ele fez prova de Deus, ele recebeu dessa prova de Deus, mas ele ainda chegou ali por incredulidade, né? Por incredulidade, porque Deus, Jesus falou, ô homem de pequena fé, por que você duvidou, né? Então ele ficou incrédulo por um certo momento. E está tudo bem, às vezes a gente não crê, às vezes a nossa fé está fraca mesmo, mas ele pediu o quê? Socorro de Deus. Ele falou, salva-me, Senhor, né? Então quando você tiver aí, ó, não, Deus me direcionou a fazer esse projeto, mas chegou no momento que a minha fé ficou pequena e deu uma estremecida, mas continue pedindo esse socorro de Deus, porque Ele está aqui para te socorrer. Amém? Então era essa a palavra de hoje. Hoje não vai ter oração, tá bom? Então terça e quinta, 7 horas da manhã, nós temos o vídeo aqui no canal, tá bom? Deus te abençoe e tenha um excelente final de semana.